Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A frase é de Epicteto, um filósofo que viveu há muitos séculos, mas cujo pensamento ainda reverbera com força nos dias de hoje. Ele insistia que existe uma chave na nossa forma de ver o mundo que, se girada, pode mudar tudo ao nosso redor. A força desse ensinamento aparece quando lembramos de quantas vezes encaramos contratempos e nos deixamos abater, sem perceber que, em boa parte, somos nós que definimos o peso que eles terão. É comum andar pela vida sentindo que não há saída para determinados problemas. O trabalho acumula cobranças, o círculo social parece cada vez mais exigente e o noticiário estampa manchetes desanimadoras. O resultado é um cansaço que se manifesta fisicamente, com tensões musculares ou dores de cabeça constantes, e mentalmente, numa irritação que se agrava a cada pequeno incômodo. Nesse cenário, torna-se fácil acreditar que a solução está fora do nosso alcance, dependendo de alguém que chegue para nos libertar ou de um golpe de sorte que nos retire do atoleiro. Mas Epicteto ensinava que, embora não possamos controlar tudo, existem espaços onde podemos exercer verdadeira autonomia. Essa ideia, que a princípio parece simples, na prática abre horizontes inesperados. Muitos de nós aprendemos desde cedo a lidar com frustrações sem entender como elas nascem. Acontece um imprevisto, ficamos nervosos e mais tarde comentamos com alguém: "Eu não tinha escolha, fui obrigado a reagir assim." É como se acreditássemos que cada situação externa viesse embrulhada num pacote de sentimentos prontos, dos quais não podemos escapar. No entanto, quando paramos para refletir, percebemos que há sempre uma lacuna minúscula entre o acontecimento e a nossa reação. Uma lacuna onde, segundo o ensinamento de Epicteto, podemos decidir como interpretar aquele evento. Talvez a maior dificuldade esteja em encarar essa lacuna com honestidade. Quem já tentou meditar sabe como os pensamentos surgem em profusão, arrastando-nos para 1000 direções antes mesmo que possamos notá-los. Emoções funcionam de modo similar. Explodem, nos levam a falar sem pensar e, em minutos, podemos causar conflitos irreversíveis. Por outro lado, quando treinamos a atenção para reconhecer os primeiros sinais de raiva, insegurança ou tristeza, passamos a ter a chance de escolher outro caminho. Isso não significa reprimir o que sentimos, mas guiar conscientemente o que faremos em seguida. As ideias que Epicteto deixou não são receitas mágicas para eliminar de vez o sofrimento. Ele próprio lidou com adversidades, pois, segundo relatos, viveu parte da vida como escravo e enfrentou dificuldades que hoje muitos de nós não suportaríamos. O que torna seu legado tão impactante é a repetida defesa de que a liberdade começa por dentro. Por mais que haja limitações concretas, sempre resta algum grau de autonomia mental, um lugar onde podemos examinar as impressões e interpretar o que nos atinge. Essa abordagem dá espaço para esperanças mais realistas, pois não promete que os problemas sumirão, e sim que será possível encará-los de forma a não nos destruírem. O desafio aparece quando questionamos se é realmente viável manter tanta lucidez no meio do caos do cotidiano. Imagine a correria de uma grande cidade, com compromissos profissionais se acumulando, filas de trânsito e cobranças familiares. Há momentos em que tudo se mistura e não conseguimos sequer respirar direito. Numa situação dessas,
parar para avaliar emoções e crenças pode parecer um luxo. Acontece que, em muitos casos, se não paramos, seguimos repetindo o mesmo desgaste, presos a um ciclo interminável de exaustão e descontrole. Quando se percebe que o ritmo frenético está levando a uma perda de saúde ou de relacionamentos, eventualmente se chega à conclusão de que continuar assim não é sustentável. Há uma clareza fundamental em reconhecer que a escolha interior não elimina o desconforto imediato, mas muda a forma de passar por ele. Às vezes, enfrentamos acontecimentos realmente dolorosos. A perda de um ente querido, o fim de um relacionamento importante ou problemas financeiros que nos tiram o sono. Nenhuma filosofia sensata dirá que basta um truque mental para transformar angústia em festa. O que Epicteto e outros pensadores alinhados a essa visão sustentam é que, mesmo em meio à tragédia, podemos cultivar alguma serenidade ao lembrar que a interpretação cria parte significativa do sofrimento. O luto existirá, mas não precisará se converter em desespero sem limites. A principal barreira para praticar tais ideias costuma ser a crença de que não temos qualquer controle. Alguém diz: já sou assim, sempre fui explosivo, ou jamais vou conseguir mudar a maneira como penso, pois minha família inteira age desse jeito. De fato, hábitos de longa data se enraizam e parecem imutáveis. Porém, quando experimentamos, por poucos minutos que seja, observar a mente, podemos flagrar o instante exato em que ela gera pensamentos negativos. É uma fração de segundo que anuncia o surgimento da velha onda de pessimismo ou de raiva. Nesse momento, existe sim a possibilidade de desacelerar. Não é simples nem rápido, mas ocorre. E a partir do instante em que percebemos esse pequeno domínio, a narrativa de incapacidade começa a ruir. O passo seguinte envolve uma prática regular de questionar nossas próprias reações. Se algo não acontece como planejado e a frustração aparece, o que ela nos diz? Será que estamos superestimando a importância de um detalhe? Será que acreditamos que o mundo deve sempre corresponder às nossas expectativas? As reflexões mais antigas sobre essa atitude mostram que a sabedoria não consiste em se tornar indiferente ou desumano, e sim em enxergar claramente até onde vai o nosso controle. Uma boa porção das inquietações cotidianas vem do desejo de manipular situações além do nosso alcance. Se esperamos, por exemplo, que todas as pessoas concordem conosco ou que nunca chova quando saímos sem guarda-chuva, o desgaste é garantido. A solução prática começa a se delinear quando criamos uma rotina de autopercepção. É possível, por exemplo, reservar alguns minutos todas as manhãs para respirar profundamente e lembrar as premissas de Epicteto. Há fatos que não controlo, mas há pensamentos e impulsos que posso filtrar e conduzir. Logo depois, convém imaginar cenários que podem ocorrer ao longo do dia. Uma reunião difícil, um encontro com alguém que desperta irritação, um e-mail que exige resposta delicada. Repassando esses quadros, já dá para sentir as emoções que eles costumam gerar. E é aí que a consciência se instala. Posso sentir raiva, mas também posso parar antes de explosões. Mesmo quem nunca ouviu falar de Epicteto acaba se conectando a essa perspectiva em algum ponto da vida, quando percebe que levar tudo pelo lado emocional destrutivo é insustentável.
Há relatos de pessoas que, após descontar suas frustrações em familiares, sofrem com culpas profundas que destroem a paz interior. Existem também aqueles que, ao perder o controle no trânsito, se envolvem em brigas que terminam mal. Esses exemplos mostram o quanto somos vulneráveis quando nos afastamos da ideia de que as opiniões e emoções são de algum modo manejáveis. Epicteto não dizia que seria fácil, mas que valeria a pena, pois essa postura traz uma forma de liberdade que ninguém pode tirar. O valor motivacional dessa mensagem fica ainda mais evidente ao observarmos como ela impacta nossa autoestima. Se passamos a vida nos vendo como seres sem capacidade de escolha, acabamos cultivando um sentimento de vítima do destino. O trabalho que não anda, o relacionamento que fracassa, a amizade que se esvazia, tudo isso vira mais uma prova de que as coisas acontecem conosco, não por nós. Já quando incorporamos o ensinamento que diz: o que te perturba não são os fatos, mas tua interpretação deles, começamos a vislumbrar que a postura de vítima não é a única opção. Sim, ainda existem forças externas que não dominamos, mas se ao menos parte do peso que nos atinge vem de dentro, então temos algum espaço para a ação. É nesse ponto que se manifesta uma transformação gradual. Longe de ser uma mera teoria de livros, a mudança acontece na forma como pensamos ou reagimos a cada aborrecimento. O telefone toca e recebemos uma notícia desagradável. Surge aquela onda inicial de ansiedade, mas, em vez de deixá-la crescer sem freio, respiramos e refletimos. Essa notícia é realmente devastadora ou estou exagerando? Ainda que exista um problema real, há uma diferença entre dramatizar e reconhecer calmamente a situação. Em muitos casos, as dificuldades do dia a dia não são tão enormes quanto pareciam à primeira vista. Quando a mente fica menos atolada em pânico, ela encontra soluções e nos impulsiona para frente. Aos poucos, a vida interior se organiza e revela um estado de serenidade que não depende de ausência de problemas. Relatos de quem se dedica a essa prática mostram que, diante de crises, a pessoa experimenta uma espécie de centro de equilíbrio dentro de si. Talvez chore, se preocupe ou sinta saudade, mas não se afunda no poço sem fundo do desespero. E esse centro se torna ainda mais firme conforme é exercitado. À semelhança de um músculo que se fortalece no dia a dia, a capacidade de pausar antes de reagir também se amplia com repetição consciente. O cotidiano, repleto de tensões, é o campo de treino perfeito. Ninguém precisa se isolar nas montanhas para pôr em prática as máximas de Epicteto. Ao contrário, as situações concretas oferecem oportunidades diárias de teste. Uma mensagem mal escrita de alguém do trabalho, uma divergência sobre quem lavará a louça, um comentário mordaz de um familiar. Cada um desses instantes pode funcionar como um lembrete de que é possível escolher se a provocação terá espaço para nos consumir ou não. É lógico que, em meio à pressa, podemos esquecer e cair na reatividade automática. Não faz mal. Ao tomar consciência disso depois, é possível se desculpar, retomar o equilíbrio e tentar de novo. Essa constância é o que gradualmente molda o caráter de forma mais estável. Para muitos, a recompensa vai além de simplesmente resolver problemas pontuais. Quando a mente não desperdiça energia, brigando com o que não pode mudar, sobra espaço para a criatividade, o afeto
e a busca de propósitos maiores. É como se tivéssemos passado a vida inteira carregando pesos desnecessários e, ao colocar parte deles no chão, descobríssemos que é possível caminhar mais leve e ainda ajudar quem estiver ao lado. A qualidade do relacionamento consigo mesmo melhora, porque deixamos de nos crucificar por cada erro e passamos a entender que errar faz parte do aprendizado. Também crescemos em misericórdia para com os outros, percebendo que cada um enfrenta suas batalhas interiores e que muitas vezes reagem mal por não conhecer outra forma de reagir. Alguém pode argumentar que há situações extremas em que nada do que pensamos fará diferença. De fato, há dores profundas ou injustiças enormes no mundo. Mas, mesmo nesses casos, se mantivermos viva a noção de que podemos escolher como nos posicionar internamente, encontramos um ponto de dignidade que impede a dissolução total da esperança. Basta observar testemunhos de pessoas que, em meio a cenários de guerra ou enfermidades graves, conservaram uma atitude mental que lhes permitiu resistir. Não há milagre que apague completamente o sofrimento, mas há uma luz que se acende quando o espírito recusa submeter-se inteiramente às circunstâncias trágicas. É inspirador notar que esse ensinamento sobre a força das interpretações não está preso a uma única linha de pensamento. Ele se manifesta em tradições diversas, na voz de filósofos, psicólogos e espiritualistas ao longo da história. Epicteto apenas o articulou de forma clara, reforçando a tese de que o maior poder humano é a capacidade de dirigir a própria mente. Não temos total controle sobre o mundo, mas podemos, em boa parte, escolher como acolhemos ou repelimos as impressões que chegam a nós. Esse poder, embora pareça discreto, muda tudo, pois afeta não apenas nosso estado de humor, mas as relações que construímos e as soluções que vislumbramos. Para quem deseja um método prático, há exercícios simples que podem ser realizados a cada noite ou manhã. Um deles consiste em relembrar eventos que causaram perturbação no dia anterior e analisar se houve exagero na forma de interpretar. Fiquei muito abalado com aquela crítica. Será que ela era mesmo tão catastrófica? Outro exercício é imaginar como uma pessoa sábia e tranquila reagiria à mesma situação. A ideia não é fugir da realidade, mas buscar um modelo mental que quebre a rotina de pensamentos negativos. Esse tipo de reflexão, repetido com disciplina, molda o cérebro para reagir com mais serenidade e lucidez nas próximas ocorrências. Gradualmente, essa atenção às próprias reações evolui para uma independência íntima. Já não é tão fácil arrastar alguém para uma discussão sem sentido, pois a pessoa percebe que pode escolher o silêncio ou uma resposta ponderada. Já não se tornam insuportáveis certos assuntos polêmicos, pois não há a velha ânsia de vencer o debate a qualquer custo. Ao mesmo tempo, cresce a coragem de enfrentar o que é necessário enfrentar, porque não há mais medo paralisante de errar ou falhar. Há uma disposição de tentativa e aprendizado. E, mesmo quando algo dá errado, a reação deixa de ser autopunição crônica. Em lugar disso, surge a pergunta: o que posso aprender para não repetir esse tropeço? No ambiente profissional, isso se traduz em um perfil de liderança mais equilibrado, que mantém harmonia em meio ao estresse. Nos relacionamentos pessoais, surge a capacidade de escutar o outro com empatia, sem deixar de ter firmeza no que considera justo.
é uma postura que não balança ao menor contravento. É possível que, no início, alguns estranhem a mudança, pois quem estava acostumado a nos ver reagindo com irritação pode desconfiar do novo comportamento. Mas, com o tempo, essa presença se consolida e traz benefícios não só para o indivíduo, mas para todos ao seu redor, que se veem inspirados a também cuidar de suas interpretações e não se deixarem levar por impulsos. No fim das contas, a proposta de Epicteto não é tornar ninguém imune às dificuldades, mas fortalecer a dimensão na qual cada pessoa realmente é livre para ser quem é. Poucas descobertas são tão libertadoras quanto perceber que, mesmo em meio ao caos, podemos criar um pequeno oásis de sobriedade e calma. Não há necessidade de negar os problemas ou fingir que a realidade é cor-de-rosa. O que se transforma é a forma de encarar cada desafio, vendo nele não o fim do mundo, mas a ocasião de pôr em prática valores e competências. É nesse espírito que a palavra autonomia ganha sentido literal: reger a si próprio. O ensinamento de Epicteto não busca aprisionar em regras rígidas, mas incentivar a ação consciente. Ele não pregava a apatia, e sim a lucidez, que nos permite reagir a cada situação com discernimento. Desse modo, a frustração recorrente cede espaço ao discernimento, que, por sua vez, dá lugar a ações efetivas e menos conflituosas. Se essa proposta parece idealista para alguns, talvez baste tentar aplicá-la em pequenos conflitos domésticos ou em contratempos profissionais. Os resultados concretos, mesmo que sutis no começo, tendem a encorajar a persistência. Para concluir, a essência permanece. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Essa máxima de Epicteto se ergue como um lembrete de que existem mundos dentro de nós que podem ser governados quando tomamos consciência deles. Nenhuma palavra substitui a prática, mas essas palavras podem despertar o ímpeto necessário para começá-la. Cada dor, cada preocupação pode ser recebida como uma mensageira, revelando se estamos alimentando interpretações que nos aprisionam. Reconhecer esse processo é o primeiro passo para retomar o volante e dirigir a própria mente rumo a destinos mais serenos. A pergunta que ecoa, então, serve como convite para a próxima escolha. Quanto poder ainda está adormecido na maneira como vemos tudo o que nos acontece e o que estamos dispostos a fazer agora para trazer essa força à luz? Obrigado por assistir.